Olha, sinceramente eu já perdi as contas de quantas vezes eu já liguei essa câmera, fiquei de frente para vocês para comentar sobre um caso de censura aos livros. E aqui a gente não está falando de um grande contexto dos livros de história, da história da censura dos livros. Até deixei esse livro aqui, ó, compondo o nosso cenário de hoje, que é o Queimando Livros do Richard Avedon, lançado pela Globo Livros, que fica como indicação para quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre o contexto histórico, sobre a perseguição e a queima de livros. Mas hoje eu vou novamente voltar a esse assunto aqui no canal. Já falei sobre Anne Frank, já falei sobre eventos literários em que autores foram proibidos de participar por ameaças. Enfim, já falei de muitos casos sobre perseguição a livros aqui nesses 6 anos e alguma coisa de seleção literária. Além dos 2 casos recentes que tomaram o noticiário aqui no Brasil nos últimos dias, que é a proibição ao livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e também há uma suspeita de que o Prêmio Sesc está mudando o seu edital, está mudando o seu regulamento para tentar tirar alguns tipos de obras não desejadas pelo Sesc, que é o promotor, o sistema, uma das instituições do Sistema S que promove o tradicional Prêmio Sesc de Literatura. Além desses 2 casos, eu quero também fazer indicação de um filme que está concorrendo ao Oscar, é um curta documental que está concorrendo ao Oscar e que traz justamente esse tema sobre a proibição de mais de 2.000 livros que estão acontecendo nesse exato momento presente. Não está nos livros de história, não é uma coisa do passado, não é uma coisa de perseguição nazista lá da Segunda Guerra Mundial, é de hoje, 2023/2024, que está acontecendo nesse momento. Eu quero comentar também sobre esse filme e obviamente trazer algumas colocações, algumas pontuações das origens e das soluções que a gente pode trazer sobre esse tema. Antes eu vou só pedir a você que se inscreva aqui no Seleção Literária. É importante a sua inscrição. Você fica conhecendo sempre do nosso conteúdo que sai todas as semanas aqui no canal. E eu te convido a conhecer o nosso trabalho aqui no Seleção Literária. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro caso que eu quero comentar para a gente organizar nossas ideias é justamente a perseguição ao Avesso da Pele, que aconteceu no final da semana passada, mas vem repercutindo até hoje porque o governo do estado do Paraná lançou, através da sua Secretaria de Educação, um informe solicitando o recolhimento de todos os livros de Avesso da Pele, que é um livro selecionado pelo PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que reúne uma série de obras que podem compor a matriz curricular de determinadas escolas. Isso fica à escolha da instituição, do corpo docente ali para escolha dessas obras, e o Avesso da Pele era uma dessas obras. Mas uma diretora resolveu fazer o recolhimento dessa obra, justificando que o livro continha palavras de baixo calão. E o segundo caso, mais recente, que estourou a partir da terça-feira à noite, nessa terça dessa semana, que foi o caso do Prêmio Sesc, um prêmio muito interessante, um prêmio que sempre nos chamou nossa atenção aqui, inclusive no Seleção Literária, porque é um prêmio que revela novos escritores, né? Em 2 categorias, romancistas e contistas. Revelou grandes nomes da nossa literatura. E ano passado, um dos vencedores, o Ayrton Souza, com seu livro Outono de Carne Estranha, na categoria romance, ele fez na festa de Paraty, na Festa Internacional do Livro de Paraty, uma apresentação sobre o seu livro, leu um trecho do seu romance e alguns dos dirigentes do Sesc estavam na plateia e não gostaram do conteúdo do livro do Ayrton Souza. E a partir daí começou uma série de demissões, especialmente com o seu curador, o Henrique Rodrigues, que foi o curador desde sempre do prêmio, um cara muito reconhecido, muito competente na área. E a grande suspeita é que o prêmio está fazendo modificações para fazer uma censura prévia sobre determinados assuntos. Ou seja, se cair uma temática não supostamente apropriada ou livros supostamente com baixo calão, um vocabulário de baixo calão, ele ser automaticamente eliminado. Então a suspeita é que já esteja sendo produzido um novo edital, e essa suspeita é fundamentada com base no atraso, né? Esse período de mês de março já estariam encerradas as inscrições para o Prêmio Sesc 2024, mas na realidade sequer foi lançado o edital para esse ano. E eu estou trazendo esses 2 casos para justamente abordar a questão envolvendo o filme que eu vou indicar aqui para vocês, porque tem tudo a ver com isso. E eu nem vou entrar mais nos detalhes
sobre esses dois casos, nem do Jefferson Tenório com seu Avesso da Pele e nem do Prêmio Sesc 2024. Porque o modus operandi ele é muito igual, sabe? Ele é muito parecido. O tipo de justificativa que se utiliza para tirar esses livros de circulação, para tentar silenciar previamente alguns escritores, ele é muito parecido. É sempre sobre um vocabulário até muito positivo, sabe? Em que soa positivo. É sempre sobre a proteção aos bons costumes, a proteção a um bem maior. É sempre algo nesse sentido em que tenta soar como uma justificativa natural, uma justificativa positiva, para dar um tom de naturalidade sobre esses argumentos. Mas esse filme, que é o ABC da proibição de livros, que está indicado na categoria de melhor curta documentário nesse Oscar de 2024, esse filme aborda uma visão desses 2.000 livros censurados nos Estados Unidos, em escolas norte-americanas, em mais de 37 estados, sob o ponto de vista das crianças. A gente escutou muito e escuta muito a justificativa desses censores, a justificativa desses diretores, e a gente simplesmente esquece a posição das crianças. As crianças, elas não têm voz, que são os leitores, né? Em alguns casos dessas obras infantis que estão sendo perseguidas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E esse documentário, que é da diretora Sheila Nevins, ele traz esse ponto de vista muito perspicaz e muito sagaz de colocar as crianças na frente da câmera fazendo observações sobre esses livros. E são elas mesmas que trazem ponderações muito relevantes sobre essas censuras, né? Elas questionam ali numa roda entre elas o que faz uma pessoa querer censurar um livro que traz um legado de uma pessoa negra, a história, né? O encerramento da história, o encerramento do legado, o encerramento do conhecimento. Crianças de 7, 8, 9, 10 anos ali discutindo, num determinado momento do filme, já adolescentes, outras adolescentes ali aparecendo, 15, 16 anos, fazendo pontuações sobre Anne Frank, fazendo pontuações sobre Maus, todos eles trazendo uma visão muito crítica que os adultos deixam de lado. O filme abre e se encerra com um forte depoimento de uma senhora de 100 anos de idade, questionando por que a sociedade americana está fazendo a mesma coisa que a sociedade alemã nazista fez nos anos pré-Segunda Guerra Mundial e durante propriamente a Segunda Guerra Mundial, né? Queimas de livros em praças públicas seria o segundo passo dessas atitudes, né? E esse argumento que essa senhora levanta vai ser o argumento que eu vou repetir daqui pra frente e talvez seja o motivo que eu esteja gravando esse vídeo. Porque todas as vezes que eu lanço um vídeo como esse, vem alguém aqui nos comentários do YouTube, vem alguém no meu Instagram comentar que não, esse livro era totalmente inapropriado para aquela idade. Esse livro era totalmente fora de contexto, trazendo tipos de contexto e trazendo o pior, né? Tentativas de justificativas. E simplesmente não existem justificativas porque não silencia a arte. Você não pode dizer o que é que a pessoa deve dizer com aquela obra. Você não pode chegar para o Jefferson Tenório e dizer que ele não deveria ter escrito determinada cena. Isso é censura. Isso é a censura no mais direto significado que essa palavra possa ter, nesse sentido, nesse exemplo que eu estou dando aqui. E mais do que isso, quando uma pessoa vier me abordar sobre esse assunto, eu vou questionar: você quer ser reconhecido por uma atitude, você está querendo justificar uma atitude que é a mesma que nazis utilizavam nos anos 30. É isso? Eu já vou jogar logo assim. E eu acho que o debate tem que ser logo assim, porque se você não fizer pelo menos esse tipo de associação para ver se alerta essa pessoa, que a gente não está debatendo ideias, né? A gente está debatendo uma censura, um crime, um cessamento de liberdade em troca de argumentos muito genéricos com uma capa positiva, sobre um argumento positivo do bem maior, dos bons costumes, de proteção, que se utiliza desse vocabulário positivo para tentar criar um argumento supostamente natural. Então eu já vou jogar logo na canela. Se você defende esse tipo de censura, você acaba por se igualar a um nazista. O filme não chega a ser tão objetivo assim, mas ele pontua nas duas cenas de abertura e a cena de encerramento exatamente isso. Porque quando você faz uma proposta como essa, você acaba por se igualar.
Eu sinceramente não pretendo mais trazer o contexto de determinado censura, porque o Jefferson Tenório, uma diretora lá de Santa Cruz do Sul, que ninguém sabe nem onde é essa cidade, resolveu tirar o livro do Jefferson Tenório de circulação. Eu não vou mais trazer esse tipo de contexto, eu já vou logo igualar a atitude dessa pessoa. Eu já vou logo, de certa forma, até criminalizar, do meu julgamento, essa atitude. Essa atitude é a mesma atitude de um agente da SS, da guarda particular, da polícia particular de Hitler, tirando livros de circulação e levando para a praça pública para queimar. É isso. Só falta mesmo vir com fósforo e queimar. Meu debate era mais para trazer essa pontuação mesmo. É um debate que não tem como você não trazer suas emoções, trazer sua raiva, trazer sua indignação para isso. E é um debate que eu vou continuar trazendo. É um debate que, desde quando eu criei o canal, tinha como isso como debate para a gente democratizar os nossos temas aqui, democratizar a literatura, democratizar o acesso à arte, democratizar o livro. Então, mais do que nunca, trazendo mais uma vez esse tema, eu quero saber o que você acha aí, o que você acompanhou desse tema. Eu não vou mais contemporizar nenhum tipo de contexto, sabe? Eu não vou mais trazer um contexto, não vou mais fazer um porquê, ou tentar explicar um como é que foi. Não tem como. Agora eu vou fazer como o Primo Levi, né? Quando eu tento trazer um porquê, eu acabo por justificar a ação daquele criminoso, porque não existe o porquê. O porquê não existe, não tem como, não tem justificativa, não tem explicação. Então o porquê não existe. É um crime e eu vou taxar sempre assim. Eu vou igualar, vou trazer para o mesmo nível de atitude, mesmo nível de tomada de decisão. Se você quer censurar um livro, você está se igualando a um nazista. É simples assim. Deixa um comentário aí, o que é que você acha sobre esse assunto. Enfim, deixa um like. É isso aí, pessoal. Valeu.